Perdemos mais uma Copa. E agora? Toda a discussão do porquê o Brasil não consegue vencer mais um título mundial, e aliás, não chega perto de vencer mais um título mundial pós 2002, ela vem de uma construção de que o futebol mudou, e mudou mesmo, né? É um futebol que depois da Lei Bosman entrega mais jogadores à Europa, quem tem mais dinheiro vai ficar com os melhores jogadores, o futebol sul-americano tem que se adequar a isso, e o Brasil passa por um processo sem fim. O Brasil não tem um craque geracional como é Lionel Messi, por exemplo, por isso a Argentina voltou a ser campeã mundial, mesmo em uma era toda europeia, porque tem um cara que resolve. E o Brasil, no seu projeto de futebol, não consegue avançar para competir com os caras. Aliás, qual é o projeto de futebol do Brasil? Depois da eliminação do Brasil, talvez o cara que tenha feito a grande crítica ao futebol brasileiro tenha sido um português, né? O Ricardo Quaresma, ex-jogador português, em uma entrevista, um comentário depois da eliminação do Brasil, ele disse exatamente que o Brasil fica tentando se adequar há quase 30 anos ao que é feito no futebol europeu, ao processo de formação europeu. E aí eu vou de encontro a isso em um ponto que o Brasil se transformou simplesmente em um formador de commodities. O Brasil, na sua base, hoje, a impressão que eu tenho, como quem acompanha, trabalha com futebol, é que o Brasil forma basicamente para venda. Forma muitos pontas, muitos volantes, né, especialmente segundos volantes, aqueles volantes box-to-box, enfim, que são a cara da Europa, de fato. E forma esse tipo de atleta em abundância. São vários. Tanto é que no Brasil a gente tinha 9 atacantes na convocação do Carlo Ancelotti, tinha 6 volantes depois com a chegada do Ederson, não tinha nenhum jogador que de fato controlasse posse, né? Jogador que controlasse bola de criação, não tínhamos laterais. Aliás, laterais é realmente uma posição que existe pouco no mundo hoje em dia, mas o Brasil virou basicamente um exportador de pé de obra para aquilo que a Europa tem interesse. E aí acho que tem que ser feita a avaliação. É claro que o futebol hoje é dominado pelo dinheiro, pelas vendas, os clubes precisam vender atletas, mas o Brasil precisa de um projeto de futebol que vá de encontro à sua seleção. O Brasil precisa pensar cada um no seu clube e seguir vendendo atletas. Isso não vai culminar num projeto de seleção. E aí a gente tem que olhar para a CBF, né? O que a CBF faz, o que a CBF pode fazer, o que a CBF vai controlar a partir daí. Eu acho que essa discussão é muito maior, mas só para deixar o meu mínimo apontamento, né? Para mim, o Brasil precisa de um projeto de futebol. Eu acho que hoje o projeto de futebol mais sólido do mundo é o da Espanha, né? Que se a seleção espanhola, masculina, feminina, sub-20, sub-17, sub-15, tirar o uniforme espanhol, colocar um colete, você sabe que é a seleção espanhola jogando. É um projeto de futebol que é baseado num jeito de jogar. Mas não é o único, a gente tem projetos de futebol completamente diferentes. Por exemplo, nós temos Marrocos, que está na Copa do Mundo fazendo sucesso, deu muito trabalho para a seleção brasileira, fazendo um trabalho de captação de diáspora, né, de filhos de marroquinos, enfim. São projetos e projetos e projetos de futebol. Não sei qual projeto daria certo no futebol brasileiro, mas enquanto o Brasil não parar e repensar o que ele quer do seu futebol, ou então olhar para trás, né, para quando o Brasil conseguia, de fato, formar atletas em abundância para várias posições, que a gente poderia deixar vários jogadores de fora, talvez pensar nesse momento que o Brasil já viveu, possa ser um caminho para trilhar. E aí, para fechar esse breve papo, sem muito roteiro por aqui, o Brasil olha agora para o seu futuro, especialmente pensando em 2030, e tem muitas lacunas. O Brasil pode formar um time com base em vários jovens que estão aí, Endrick, Ryan, Estevão, inclusive tem características muito parecidas, mas são 3 jogadores realmente que podem explodir. O Vinícius ainda é jovem, o Rodrigo tá para voltar, mas o Brasil tem poucos jogadores, repito, controladores de meio, tem poucos jogadores que fazem uma saída de qualidade, tem poucos goleiros, o futebol brasileiro hoje, jovens especialmente, que podem assumir essa função de fato. Então, é um caso para a gente pensar. Qual é o projeto de futebol que o Brasil vai mirar na seleção brasileira? Ou então, não vai mirar e vamos seguir sendo, basicamente, exportadores de pé de obra, né? Formadores de commodities para o futebol europeu.